Graças a Deus, irmãos, amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no lugar celestiais em Cristo Jesus, amém? Vamos, irmãos, iniciar o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, como sempre fazendo, orando, né? E esse momento dessa oração invocatória, que possamos estar orando, né? Por todas aquelas famílias que estão chegando, por aqueles que há de chegar, por aqueles que já estão aqui conosco, né? E por aqueles que não puderam também estar conosco nessa noite, e por aqueles também que estão nos acompanhando pela rede social, pela internet, pelo YouTube, nessa noite, nós estaremos agora orando com esse momento de oração invocatória. Então, peço a todos que curvam suas frontes, fechem seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus bendito, te louvamos, te exaltamos, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos concede de estarmos aqui. Como é bom, Senhor, estarmos na Tua casa. Como é bom, Senhor, rever irmãos e amigos. Mas, ó Deus, sobre todas as coisas, como é bom sentir, ó Deus, o Teu Espírito em nossa vida. E te pedimos, ó Deus, que esse Espírito se faça presente, ó Deus, nessa noite aqui, para que possamos, ó Deus, fazer tudo para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. Que o Teu nome seja exaltado sobre todas as coisas, Senhor. Que cada um aqui, ó Deus, que estará aqui participando desse culto, possamos ser, ó Deus, instrumento nas Tuas mãos. Ser, ó Deus, com aqueles que há de chegar, que Tu possa trazer em paz. Ser, ó Deus, com cada família já aqui presente, que Tu possa estar abençoando, Deus, cada um de nós, ó Deus bendito. Tu sabes o que nós precisamos, o que nós necessitamos, Senhor. Ser com aqueles, ó Deus, que por motivos outros não podem estar conosco nessa noite, mas, ó Deus bendito, que a Tua misericórdia, a Tua graça se estenda sobre cada um deles, ó Deus. Obrigado por tudo que Tu tem feito na nossa vida e fará. Nós te agradecemos isso, em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos louvar, queridos? Eu convido o grupo da nossa igreja de louvor, para que juntos possamos estar entoando os louvores ao nosso Deus. Vamos louvar nesse instante. Graça e paz, irmãos. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. O Salmo 14 diz que o tolo, meus irmãos, diz no seu coração, não há Deus. O tolo, o ímpio, diz no seu coração que não há Deus. E nós também dizemos que não há Deus, mas nós dizemos que não há Deus maior, nem melhor, nem tão grande como o nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos que puderem, esse hino é bem conhecido. Então vocês já têm uma ideia do hino que nós vamos estar cantando. Vamos ficar de pé nesse momento? Vamos adorar o nome do Senhor. Não há Deus maior. Cantemos. Não há Deus melhor. Não há como nosso Deus. Como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Como nosso Deus criou o céu, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor.
louvor. Para o seu louvor. Não há Deus, cantemos. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus, como nosso Deus. A igreja, não há Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus, como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. Cantemos. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, 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 para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e a tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Vocês percebem a diferença do porquê que nós dizemos que não há Deus, né? Completamente, num sentido completamente diferente do tolo, né? Que simplesmente acredita que tudo surgiu do nada. Mas não foi do nada, tudo surgiu do Deus glorioso. Ele fez tudo e todas as coisas, e as Escrituras dizem que Ele viu que tudo havia ficado muito bom, né? Mas aí a entrada do pecado danificou a criação de Deus, principalmente o homem. Mas louvado seja Deus, porque Ele enviou o seu Filho Jesus para recriar a sua criação, para refazer. E por isso que Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura. Vamos louvar ainda o nome do Senhor, vamos engrandecer o Cordeiro de Deus, porque é por meio dele e nele que Deus está criando nova todas as coisas. Amém? Louvemos ao Senhor. Cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Vamos repetir: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele
Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Está vestido de relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu vi Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Que era e é e há de vir. És tudo para mim e eu te adorarei. Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a Criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado, irmãos, por todos esses louvores, que é dito da honra, glória e louvor. Convido ao amado irmão e à amada irmã para se colocar em pé. Nós teremos agora a leitura bíblica, que está no Salmo 24. Terra e a sua plenitude, aqueles que nele habitam, e afundou sobre os mares e afirmou sobre Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Homens, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Todos, quem é este Rei da Glória? E queremos que todos possam, nesse momento, estar participando conosco, nesse momento de dízimo, nesse momento de ofertar ao nosso Deus.
entregarei, tudo entregarei. Somente Deus, não submisso a Estava cantando esse hino, e quão grande é a nossa responsabilidade em cantar esse hino. O irmão já percebeu isso? Tudo entregarei, né? Nós estamos declarando ao nosso Deus que tudo que nós temos entregamos a Ele. Isso é muito sério, né? É um comprometimento muito grande nosso, né? Em cantar isso, né? Cantar essa canção, dizendo: tudo entregarei, Senhor, tudo entregarei. Sim, por ti, tudo entregarei, né? Irmão, percebe a responsabilidade que nós temos, né? Poder não somente cantar, mas vivenciar essa canção em nosso dia a dia, em nossa vida, né? Vamos orar, irmãos, nesse momento, oração de dedicação, e também queremos agradecer a Deus, porque hoje, né, em São Paulo, foi vacinada a primeira pessoa para a Covid. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus, né? E uma das frases daquela mulher, que ela disse que Deus, né, é o Senhor do tempo. Ela estava ali, uma daquelas pessoas que estava aprovando da Anvisa, disse que o Senhor é o Senhor da providência, né? Amém por isso, né, irmão? E louvado seja Deus, que a primeira pessoa já foi vacinada hoje, né? E nós queremos orar, agradecendo a Deus por isso também, né? Pelo dízimo, pelas ofertas e pela providência do Senhor. Por esses 10 meses que passamos, né? Onde Deus estava agindo em nossa vida, né? Agindo de uma forma pedagógica, para nos mostrar que Deus é Deus sobre todas as coisas. E nós necessitamos dEle, né? Tanto no momento que passamos sozinhos na nossa casa, nosso quarto, e só tínhamos uma pessoa a recorrer, só a Deus, só a Ele, né? Quantas pessoas que foram cometidas, né? Estavam contaminadas, estavam naquele quarto ali, passando 15 dias, 20 dias, 30 dias, e ele só poderia socorrer e recorrer a uma pessoa, a Deus, né, Maneide? Né? Momento difícil, nem a família poderia contar, mas Deus está ali presente, irmão. E louvado seja Deus que agora a vacina chegou, né? Para, né? Que é digno toda honra, glória e louvor. Essa Covid, né? Bem-estar, né? Que Deus possa estar abençoando. Amém, Jesus. É verdade, Senhor. Amém. É verdade, Senhor. Abençoa, Senhor. Oh, Pai, que misericórdia, Senhor. Abençoa, Senhor. Amém. Amém. Então, Deus abençoe a cada um de vocês, né? Que essa noite você possa ser ricamente abençoado com tudo isso que nós estamos apresentando ao nosso Deus, que já disse que é digno da honra, glória e louvor, que vocês possam ser ricamente também abençoados. Amém? Vamos ter mais um louvor com o canto congregacional e depois teremos a mensagem do Senhor. Já convidei nossa irmã Juliane para que ela possa vir à frente, que nós vamos depois estar orando pela sua vida e ela está trazendo a mensagem nessa noite.
Cristo, no poder do meu Senhor, para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas argilosas. Volto meu olhar à cruz de quem me resgatou. Ele tem Na alma então as bênçãos muito gloriosas. e feliz com Cristo, cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto No poder do meu Senhor, para servi-lo com todo ardor. Eu gostaria que o irmão e a irmã, se tiver com seu telefone na internet, que pudesse desligar, né, ou desconectar com a rede da nossa igreja, porque nós estamos com dificuldade na transmissão por conta da sobrecarga, né, de alguns telefones nossos aqui da nossa comunidade, que estão ligados no Wi-Fi da igreja e está sobrecarregando. Nós estamos com dificuldade de poder transmitir o culto. Peço, por gentileza, que o irmão possa desconectar da rede do nosso Wi-Fi, né? Queremos, antes de orar pela nossa irmã Juliane, dar alguns avisos rápidos à igreja. Primeiro, é que terça-feira, o nosso irmão Sandro estará realizando um culto na última rua, lá em Santo Afonso 2. Vai ser uma rua após a rua da congregação. Vai ser na casa do nosso irmão Diego, tá certo? Então, irmão, terça-feira já sabe que não vai ser na congregação, mas vai ser na última rua que já dá para a Campina, né? Para a parte das Campinas, na última rua de Santo Afonso 2, tá certo? Na casa do nosso irmão Diego, terça-feira. Na quarta-feira temos o culto de oração, já normal da nossa igreja. No próxima sexta, temos o culto evangelístico também na congregação em Santo Afonso. E no sábado pela manhã, nós temos o culto matinal de oração, né, que está feito da nossa irmã Diaconisa Sônia, juntamente com a nossa MCM. E depois temos a faxina da nossa igreja, né? Queremos também avisar os irmãos que hoje pela manhã nós já aprovamos o relatório da igreja e na próxima semana, daqui a 15 dias, já estaremos já reformando a frente da nossa igreja, né? É o projeto que nós temos para esse ano, que é a reforma geral da parte externa da nossa igreja, e vamos começar daqui a 15 dias essa reforma. Portanto, gostaria que os irmãos estivessem orando pelo nosso irmão Edilson, né, que tem sido uma bênção para a nossa igreja, nosso irmão Diego também, que também tem nos ajudado nesse sentido, e o irmão possa estar orando, para que Deus possa estar nos conduzindo dessa forma que está sendo feito, está sendo uma bênção, né, esse trabalho que o irmão Edilson e o irmão Diego está realizando aqui em nossa igreja, tá bem? Vamos, irmãos, nesse instante estarmos orando. Gostaria que Ju viesse aqui, vamos orar pela sua vida, minha irmã, né, está trazendo a palavra de Deus maravilhoso. Nós te louvamos, te exaltamos, ó Deus, por esse momento, aos nossos corações. Já louvamos o teu nome, já podemos pregar a tua palavra louvando, mas agora, Deus, queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir, ó Deus, aquilo que tu queres para a nossa vida. Ó Deus, nesse momento que a tua serva seja um instrumento nas tuas mãos, Senhor. E que possamos, ó Deus, sair daqui, a tua serva, para falar para conosco nessa noite. Ser com ela, ó Pai bendito. Com seus nomes, por amor do Filho amado Jesus. Amém.
Graça e paz, irmãos. Senhor, para que nós possamos, então, compartilhar juntos e edificar também a vida dos irmãos. Da Bíblia, de Lucas 5, do 1 ao 11. Hoje, num olhar um pouquinho mais profundo, né, para esse texto. Às vezes nós já lemos tanto e algumas coisas passaram despercebidas, né? E eu, meditando nesse texto, eu tentei ir um pouquinho mais a fundo e tentar ver algumas coisas que muitas vezes aos nossos olhos estão ocultas, mas são necessárias para que nós possamos aprender nesse texto. Então, eu convido todos juntos, né, para que possamos estar olhando para esse texto com um olhar um pouquinho mais profundo a respeito do que fala. Lucas 5, a gente vai estar acompanhando também aqui na projeção, também, se os irmãos também quiserem, umas partes da palavra. Nazaré. E viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, é um texto conhecido, né? É um texto bem conhecido. Eu acho que a maioria, se não leu, mas já ouviu falar um pouco desse texto. Falando um pouquinho do contexto dessa história, né? O Evangelho de Lucas, ele apresenta Jesus não só como Messias, mas vai trazer também Jesus para nós como Salvador, né? Lucas, ele, em todo o contexto do livro, ele vai nos mostrar as atividades de Jesus, seu trabalho na Galileia, quando ele ensina as multidões, os milagres, a cura, quando Jesus expulsa demônios, e entre todas essas outras atividades do Evangelho ali de Cristo. E no contexto aqui desse texto que a gente leu agora, a gente percebe que Jesus estava ali pregando e houve um momento que ficou apertado, né? Jesus ali apertado pela multidão. Imagino quão grande multidão o acompanhava, né? Vamos colocando aí na nossa mente para que a gente possa ir associando melhor. E quando Jesus estava próximo ao barco, acho que ficou ali tão apertado, e uma forma que ele encontrou foi subir ali no barco, e do barco conseguir falar para a multidão, para que todos conseguissem vê-lo melhor. Eu imagino assim. E aí, quando ele chegando, né, como aqui o texto vai dizer, deixem a Bíblia aberta para a gente ir acompanhando, ele viu, né, os 2 barcos que estavam junto à praia, aí no versículo 2, e entrou em um dos barcos, que a Bíblia nos relata que era o de Simão, pediu que ele afastasse um pouco o barco da margem da praia, e então Jesus se sentou e começou a ensinar ali do barco, né? E entendendo um pouco desse contexto, dessa história, eu queria entrar agora numa palavra em 3 tópicos, né, que eu separei para a gente analisar um pouquinho essa noite. E eles vão estar aí basicamente entre o capítulo 4 e o versículo 4 e o versículo 9. E o primeiro ponto que eu queria ressaltar, né, está aí no versículo 4, quando Jesus faz um pedido a eles, né? Então, tendo acabado todo aquele momento
da palavra, né? Jesus sentou no barco, pregou e encerrou ali aquele momento a sua palavra. E a partir daí, Jesus faz um pedido a eles, né? E que pedido é esse que está aí no versículo 4, né? Faze-te ao largo, volta para o lago e lançai as vossas redes para pescar, né? E aí, quando eu comecei a ler esse texto, como os irmãos já sabem, eu gosto de pesquisar um pouquinho mais profundo, eu gosto de me aprofundar bastante nesse texto. E esse contexto aqui, desses versículos, falaram muito comigo a questão desse pedido que Deus fez naquele momento e nos faz ainda hoje, né? Para que nós possamos lançar as nossas redes, né? Nós, como discípulos de Cristo, temos essa obrigação, temos essa ordem, esse pedido que nos foi dado por Deus para que nós possamos lançar as nossas redes, né? E será que nós, como discípulos de Cristo, né, assim como eles, naquele momento que o acompanhavam, estamos prontos para lançar a rede, né? E aí, Mateus 13, vamos abrir aí também, por favor. Jesus está falando aí com o povo a respeito em parábolas, né? Jesus fala ali com o povo em parábolas. E quando a gente lê um pouquinho aí desse texto, a gente vai notar que foram aí 7 parábolas. As 4 primeiras, Jesus falou ainda para a multidão, e as 3 últimas ele falou especificamente mais para os discípulos. E uma dessas parábolas era a parábola das redes, aí no capítulo 13, no versículo 47 e 48, que diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que lançada ao mar recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, recolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora, né? E falando ainda, né, como ali era costume daquele povo, a pesca, então Jesus ele chama a atenção ali a questão das redes, né? Então, nossas redes, como tanto fala aqui nessa parábola e quanto fala no texto que nós lemos, né? Nossas redes, elas precisam estar sempre prontas para pegar os mais diversos tipos de peixes, né? E como pegaremos os peixes se as nossas redes não estiverem prontas, né? E por vários motivos, às vezes, né, e na maioria das vezes, nossas redes não estão prontas para que possamos pregar o Evangelho, falar da palavra, para que possamos viver a palavra, né, que é mais importante do que, às vezes, falar para alguém, pregar para alguém, mas é viver, né, para que aquela pessoa veja em nós o Cristo, veja em nós as mudanças, vejam em nós o que nós vivemos, para que assim possa contagiar as pessoas. Então, nosso testemunho também é um tipo de rede que nós lançamos. E, quiçá, creio eu que seja a rede mais forte, que é a rede que vai pegar mais peixes, para a honra e glória do Senhor, é o nosso testemunho, né? Então, é interessante notar aqui que Jesus ele diz a eles: lançai as vossas redes, né? Então, que nós, como discípulos de Cristo, estejamos sempre prontos para lançarmos as redes, né? Sejam em quaisquer circunstâncias, seja na nossa casa, seja no trabalho, na faculdade, enfim, no mercado, quando estivermos, né? Nós precisamos lançar nossas redes, porque foi um pedido de Cristo para aqueles discípulos e é um pedido de Cristo também para nós, o ide, né? Ide, sejam minhas testemunhas, né? Então, que nós possamos estar prontos para lançar ao mar, lançar ao mundo, lançar a quem precisa as redes, essas redes que são a palavra do Senhor. E eu queria falar um pouquinho sobre as redes e a pesca, né, para que a gente consiga entrar mais aqui profundo nesse texto e compreender um pouquinho melhor. Não sei se vai dar para vocês lerem aí. Pode passar a mim. Está bem pequenininho, mas vocês conseguem me acompanhar. Eu vou falar aqui um pouquinho. Naquela época, né, como eu já falei, era o costume a pesca. E existiam ali
várias formas de pescar, né? E a mais comum e a mais eficiente entre elas era o que era conhecido naquela época como arrastão, né? E como era feita essa pesca? A rede ela tinha cerca de 2 metros até 100 metros de comprimento. E essa pesca era feita geralmente ou com 2 barcos, onde um barco segurava uma extremidade da rede e o outro barco segurava a outra extremidade. Quando não era possível 2 barcos, uma ponta da rede era presa na praia, né, ali no início do lago, e o outro barco ele dava a volta para que fosse pego ali a maior quantidade de peixe. Então, os pescadores eles se dividiam em ter que remar e muitas vezes saber o local, a maioria das vezes saber o local correto para não perder o cardume, saber se aquele cardume que eles queriam estava ali naquele momento, então eles tinham que ter toda a noção. E também nessa rede, é interessante a gente salientar que essa rede era pesada, ela não era leve. A parte de cima era feita de cortiça, isopor, que hoje a gente conhece, que é um material leve para que ficasse em cima boiando. E os pesos, quando essa rede era jogada e colocada, era o peso que descia até o fundo do rio, do lago, para que aqueles peixes ali fossem cercados por aquela rede, né? Então, vejam que trabalho exaustivo era ser pescador, que trabalho exaustivo era lançar a rede. Não era simplesmente chegar lá e jogar de qualquer forma, mas demandava deles muito esforço. E aí, eles, além de tudo isso, como eu falei, eles tinham que remar, lançar a rede, puxar a rede, saber o local correto, às vezes até agitar a água para que o peixe fosse para aquele local da rede que eles poderiam ir, para que eles pudessem fazer uma pesca proveitosa, né? E aí, como o texto vai dizer, eles levavam o texto das parábolas, né? Vai dizer que era lançado, todo tipo de peixe eram pescados e eram separados lá fora, os que eram bons e os que eram ruins. E aí, todos os peixes ali vinham misturados naquela rede, e então, na praia, ou seja, na beira do mar, era ali feita a seleção, né? E aonde eu quero chegar contando essa história da rede, né? O quanto era, naquele momento ali para eles, exaustivo, cumprir aquele pedido, né? E outra coisa aqui para a gente salientar é que essa seleção de peixe, ela não é feita por nós. É o Senhor que vai selecionar quais são os bons e quais são os ruins pela parábola. Mas a nossa obrigação, como pescadores, como discípulos, é lançar a rede, né? Então, não importa se eu ache que o terreno, que o local vai ter peixe bom, não vai ter, isso não é responsabilidade minha, colher o peixe bom ou o peixe ruim, é responsabilidade de Deus. E a minha função, a ordenança que Cristo me deu no ID foi de lançar a rede em todos os lugares do lago, do mundo, representando ali o lago, representando o mundo, né? Então, nós temos essa obrigação de lançar a rede. E, muitas vezes, nós é quem queremos fazer a seleção dos peixes. Olha como nós somos ousados, né? Vou lançar a rede só em determinado lugar, porque eu sei que ali vai ser proveitoso para mim, né? Vou lançar só a rede na igreja, porque na igreja todo mundo já está ali, todo mundo já é de Deus, todo mundo já está salvo, né? Entre aspas. Mas eu vou lançar ali porque é mais fácil para mim, é mais cômodo lançar a rede na igreja, lançar a rede, enfim. Mas não é assim. Quem faz essa seleção, quem escolhe ou não o local que nós devemos lançar a rede é Deus. A nossa função como pescadores e como discípulos é lançar a rede, né? E aí, para quê? Essa rede ela não deve ser só lançada de qualquer jeito, de qualquer forma. Ela deve ser lançada para que ela alcance a maior quantidade de peixes possível. Isso é o trabalho do pescador. Ora, o pescador não sai de casa para pescar um peixe, a não ser que seja um pescador meio, né,
como o povo diz aí, meio assim, né? Mas quem é pescador, que sai de casa, sai preparado com as redes, com os anzóis, com a parte para ser bem abastecida e trazer muito peixe, não é assim? Então, essa também é a nossa função, é lançar a rede em todos os lugares possíveis para que nós possamos ganhar, né, e levar o maior número de peixes possível. Isso é fácil? Não. É exaustivo, muitas vezes cansativo, mas é uma ordenança e é um pedido de Deus, né? Então, que nós possamos estar com as nossas redes sempre prontas, sempre aptas, para que possam pegar o maior número de peixes. Imagine se nessa rede de 2 metros de comprimento até 100 metros de comprimento que ela podia ter, se ali bem no meio dela tivesse quebrado ali, tivesse as linhas, as cordas soltas. Quão inútil seria o trabalho daqueles pescadores, porque os peixes iam passar tudinho e tudo embora, né? Então, o trabalho de fortificar, de preparar, de deixar as redes bem prontas e bem firmes é nosso, né? Então, que nós possamos, sim, estar sempre com as nossas redes prontas para cumprir o chamado, para cumprir o ID de Cristo, primeiramente nas nossas vidas, porque para a nossa rede estar pronta, nós também temos que estar prontos. Nós temos que dar testemunho, temos que ser bom, manipular bem a palavra, né? Orar bem, estar sempre, ter essa vida de comunhão com Deus, porque senão não adianta nada eu querer lançar a rede, né? Vai ser inútil, porque tanto eu já estarei perdido, como não conseguirei, minha rede vai estar furada e eu não vou conseguir pegar esses peixes, fazer uma pesca, né, como aqui o texto diz, a pesca maravilhosa, né? Então, essa pesca maravilhosa, ela é o quê? Ela é de almas, ela é de homens, né? Então, de mulheres, crianças, homens, no sentido de não de pescar peixes, mas pescar vidas, né? E aí, o segundo ponto que eu queria comentar com vocês está ainda aí no capítulo 5, no versículo 5. Pode passar, Mi. Esse hesitamos ali é com H, viu, gente? Desculpa aí. Hesitar com H, hesitar sem H ali vai ser a questão do êxito, de estar correto. Mas com H, que é o que eu quero que esteja ali, que não está, é a questão de estar indeciso, de estar receoso. E o segundo ponto vai tratar exatamente sobre isso, que muitas vezes nós hesitamos em atender o mestre, né? E aí a primeira parte, né, do versículo 5, que vai dizer: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, né? E quando o Senhor diz assim, lançai as vossas redes, não era para em nenhum momento haver ali a indecisão de ir ou não ir pescar. Ele não pediu? Então, se ele pediu, era porque ia ter o peixe, ia ter quem precisasse da palavra naquele momento, trazendo para os nossos dias de hoje, né? Então, muitas vezes nós estamos hesitando demais em atender esse pedido do mestre, né? Talvez porque a rede não esteja pronta, talvez porque a gente ache que não é o momento certo de lançar a rede, e às vezes a gente acaba perdendo aquele peixe que era para ser pego para a honra e glória de Deus, né? Então, imaginem quanto foi exaustivo para aqueles pescadores trabalharem ali a noite toda. Joga a rede, aí não vem nada. Aí joga de novo, aí não vem nada de novo. E a noite todinha, até o amanhecer, todo esse processo, com o peso da rede, com tendo que remar, tendo que deixar toda a circunstância ali pronta para pegar o peixe, quanto foi exaustivo, mas sem sucesso, né? Então, quando vem à nossa cabeça, mas Senhor, eu já tentei tanto ali, eu já tentei tanto levar a palavra, eu já tentei tanto fazer com que aquela pessoa te enxergasse, né? O Senhor está dizendo assim: lance a rede, tão somente lance a rede,
Porque, como diz a palavra, a sementinha, através da rede ali, é a forma de lançar. E quem faz germinar não é Deus. Muitas vezes a gente quer fazer o trabalho de Deus. Então, a gente perde as nossas forças. Força no sentido de não querer mais jogar a rede naquele determinado local por achar que não vai ter mais resultado, né? Então, o Senhor diz assim, permaneça firme, eu não estou mandando você deixar a sua rede pronta para você lançar. Então, permaneça firme, que no tempo certo, você vai colher, você vai trazer para casa aquela rede cheia de peixe, né? E aí, por mais cansativo que pareça, mantenha as suas redes preparadas, né? Eu imagino ali quanto era difícil para aqueles pescadores. E a Bíblia vai dizer aí, no versículo 2, vai dizer que eles já estavam lavando as redes. Será que Jesus não sabia que eles tinham tido uma noite muito difícil, né? Será que Jesus não sabia que as redes já estavam prontas? Porque Jesus viu eles lavando as redes. Então, Jesus vai e faz o pedido de novo, lance a rede, porque eu já sei que as redes de vocês estão prontas para serem lançadas, mas muitas vezes vocês estão com medo de lançar, porque teve alguma coisa negativa, teve um ponto negativo, teve alguma coisa ali que te fez desistir, e você não quer mais lançar a rede, né? Então, o Senhor nos diz, lance a rede, que eu estou mandando você lançar a rede. Então, no momento certo, vai haver, o seu cesto vai estar cheio de peixe. Amém? Então, aí no versículo 2 vai dizer exatamente isso, que ele viu que os 2 barcos estavam junto à praia do lago, mas os pescadores já tinham descido do barco. Imagino eu a cena, desceram do barco e estavam ali na beira do lago já lavando suas redes, tirando os restos de folha, tudo aquilo que vinha junto ali no meio daqueles que era para ser o peixe não veio. Eles estavam ali limpando as redes e preparando para que elas ficassem guardadas e sempre prontas, né? Então, Jesus sabe, Ele sabe o quanto é exaustivo trabalhar a noite toda. Ele sabe o quanto é exaustivo muitas vezes levar a palavra e muitas vezes haver um não. Ele sabe, ninguém mais do que ele vai saber que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então, ele sabe o quanto é exaustivo, ele sabe o quanto é cansativo, mas, apesar de tudo isso, ele está conosco e é ele quem nos dá a ordem para lançar as redes. E aí, o terceiro ponto, né, que eu queria ainda aí nesse versículo, no versículo 5, que aí Simão diz a Jesus, olha, Senhor, sobre a tua palavra lançarei as redes, né? Então, quando finalmente nós atendemos o Mestre, né, nós atendemos o pedido que Ele nos fez, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que a gente tenha passado a noite todinha pescando, não pegou nada, no sentido espiritual, tá? Então, mesmo que tudo isso aconteça, quando a gente resolve atender o Mestre, a gente vai ver aí que o milagre acontece, a bonança acontece. Não vem só para nós, ela se estende para as nossas famílias, ela se estende para os nossos amigos, e é isso que a gente vai ver aí, né, dando continuidade ao texto, no versículo 6. Isto fazendo, ou seja, houve um pedido. A princípio, ele disse assim, mas, Senhor, a gente já trabalhou a noite todinha, a gente já está tão cansado, praticamente a gente nem dormiu, estamos aqui cansados, os braços já desfalecendo do peso da rede. E aí, ele vai e diz assim, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E quando eles vão e lançam as redes, o que é que acontece? Apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Né? Então, no tempo certo, na hora de Deus, vai acontecer e nós vamos voltar para casa com as redes cheias, porque aprove Deus em ser aquele momento. Não nós, né? Muitas vezes a gente quer apressar, a gente quer jogar uma rede maior para ver se a gente traz mais peixe, a gente acaba se cansando muito mais, né? Então,
no momento certo, da forma como Deus quer, vai acontecer. E aqui, como diz o versículo, nós vamos apanhar uma grande quantidade de peixes para a honra e glória do Senhor. E as redes vão se romper, né? E daí, ainda no versículo 7, o que é que vai acontecendo mais aí? Eles tiveram que chamar os companheiros do outro barco, eles fizeram sinais para eles, para que eles fossem ajudar. Então, a bênção aí de encher o barco, né, de pegar os peixes, ela não foi só deles. Eles tiveram que chamar outras pessoas para ajudar, né? Então, quando chegar o momento certo, que for a hora de Deus, que for para tudo se cumprir, essas bênçãos de Deus não vão ser só para a minha vida. Elas vão ser estendidas para a vida da minha família, de quem estiver ao meu redor, do meu setor de trabalho, né? Então, quando eu me comprometo com Cristo, quando eu realmente estou firmado, focado, então tudo que vem do alto vai acontecer e vai ser da melhor forma possível. E como ele continua dizendo aqui, né? Encheram os barcos e encheram ambos os barcos, ou seja, tanto ficou cheio o barco deles, quanto ficou cheio o barco dos companheiros que eles chamaram para ajudar, a ponto de quase irem a pique, ou seja, os barcos ficaram tão cheio ficou ali os 2 barcos que quase afundaram de tanto peixe. Mas eles não passaram a noite todinha, não pegaram nenhum peixe. Como é que assim acontece, de encher logo 2 barcos, de afundar e sobrar peixe, a ponto de afundar o barco e sobrar peixe? Isso é a mão do Senhor, né? E como ele diz aqui, sobre a tua palavra lançarei as redes, isso é fé, isso é confiança, né? Então, que nós possamos ter essa confiança, orar, entregar ao Senhor, lançar as nossas redes, fazer a nossa parte, né? Deixar que Cristo faça a parte dele, porque não adianta eu querer fazer a minha parte e a parte de Deus, que eu vou acabar me frustrando, porque não vai ser aquele tempo certo. Então, eu vou ficar cansada, vou desistir, né? Então, que a gente possa estar sempre aptos para lançar as nossas redes no momento certo, na hora certa, tudo orientados por Deus. Por isso que é muito importante estar em comunhão com Deus. E aí, ainda no versículo 9, pois à vista da pesca que fizeram, quando eu fico imaginando a cena, não sei se vocês fazem isso também, mas eu gosto de ler o texto e ficar imaginando. Eu imagino que lá na frente no finzinho, né, que eles chamam praia, como se fosse ali no comecinho do lago. Devia ter tanto peixe ali que eles ficaram olhando, todo mundo ficou olhando, todo mundo admirado. Meu Deus, de onde veio tanto peixe? A gente passou a noite todinha pescando, não tinha nada, e agora aí está cheio, né? Então, como diz aqui no versículo, quando eles viram a pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros. Eles ficaram admirados ali naquele momento, porque eles puderam compreender que ali foi a mão do Senhor, né? Então, que possamos, sim, mesmo que seja exaustivo, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que a maré esteja contra nós, né? Os problemas, as dificuldades, mesmo tudo que vier, que nós possamos estar preparados, com as nossas redes prontas para lançarmos e no tempo certo colhermos em abundância, né? Não vai ser pouco, não vai ser pequeno o milagre como foi aqui. Eles não pescaram 2, 3 peixes. O barco ficou a ponto de afundar. E é isso que a gente tem que crer, a gente tem que ter fé, que no momento certo Deus vai agir e vai fazer da forma que Ele quer. E aí, o que é que nos tem feito, né? Largar as redes e desistir da pesca? Então, que nós possamos parar um pouquinho para refletir e analisar, né? Às vezes é a falta de comunhão com Deus, às vezes a correria do dia a dia que não nos deixa tirar um tempo para nos fortalecer mediante a palavra. Às vezes é o medo de ir pescar e voltar com a rede vazia, né? Nós temos esse medo.
Nós temos esse medo, é inerente ao ser humano. Todos temos esse medo, né? Mas que, ao lembrarmos e ao pensarmos assim, que nós possamos lembrar desse texto, que não é no meu tempo, não é da forma que eu quero, mas é da forma que Deus quer, né? Quando o desânimo bater, será que é o desânimo? Nós estamos desanimados? O que é que nos tem feito desanimar? Né? Que nós possamos olhar para Cristo, como nós cantamos aqui o hino, né? Olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto um soberano galardão, né? Então, que quando desanimarmos, vai haver momentos que vamos desanimar? Vai. Nós não somos só feitos de altos, nós somos feitos de altos e baixos. A nossa vida ela é feita de altos e baixos. Mas que quando vierem esses momentos de pensar em desistir, de desanimar, né, como eu falei, será que são as circunstâncias que nos têm feito querer desistir? Né? Então, quando vierem esses momentos, que a gente possa lembrar de não largar a rede, de não parar, né, de olhar para Cristo, porque olhando para Ele, né, nós teremos aí mais ânimo, nós teremos forças para continuar ali trabalhando, mesmo que seja exaustivamente, noite e dia, mas trabalhando para a obra dele. Então, né, não largue as suas redes, não desista do seu chamado, né? Quantos de nós estamos desistindo do nosso chamado? Por pouca coisa. Às vezes teve ali um aperreio, às vezes no momento ali da raiva, que a gente possa parar, respirar, se acalmar, lembrar de Deus e lembrar que Deus nos fez um chamado. Se nós estamos aqui, é porque nós somos chamados por Deus para estar aqui, né? Então, que a gente dê valor a esse chamado, não desista desse chamado, né? Esteja sempre pronto, com a rede pronta, né? Nós somos chamados todos os dias a ser pescadores de homens. Está aí no versículo 10, a parte B, né? Não temas, doravante serás pescador de homens, o Senhor vai dizer aí, né? Então, nós somos chamados todos os dias, mas nós primeiro é que precisamos estar prontos. Porque se nós não estivermos prontos, nós vamos, como eu falei, além das nossas redes estarem furadas, não estarem quebradas, não estarem preparadas para pegar peixes, nós não vamos pegar nada. Vamos ficar ali só nadando, como diz, morrendo na praia, feito diz o ditado, né? Porque as nossas redes não estão prontas, nossa vida não está pronta, nossa comunhão com Deus não está estabelecida, né? Então, somos chamados, sim, para ser pescadores de homens, para sermos discípulos, para sermos pregadores da palavra de Deus. E o que é que nos tem feito desistir? Que nós possamos estar aí bem atentos a isso. Por mais que agora esteja parecendo muito difícil, não desista, siga em frente, né? Eu gosto muito do texto de Josué. Não te mandei eu ser forte e corajoso, né? Pois o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares, né? Então, o Senhor é conosco. Ele fez essa promessa. Ele prometeu que estará sempre conosco, né? Então, que nós possamos ser fortes e corajosos e prosseguir sempre para, como diz, né? Prossigo para o alvo, para aquilo para que Deus me chamou, né? Que eu não possa desistir, mas que eu possa sempre estar apto, né? Como Apocalipse 2:20, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, né? Então, que nós possamos sempre ser fiéis, sempre estar prontos, aptos, ter uma comunhão com Deus, manejar bem a palavra, para que quando for a hora de lançarmos as nossas redes, estejamos prontos, né? Tem uma canção, eu vou ler bem rapidinho aqui, a letra dessa canção. Já tinha preparado essa mensagem, aí eu colocando assim os louvores para ouvir, me veio essa canção. Talvez vocês já tenham ouvido, eu não vou cantar, eu vou só ler a letra, mas aí em casa vocês, se quiserem ouvir. Tem uma partezinha que é um pouquinho, para mim, é um pouquinho fora do contexto da Bíblia, mas a parte que eu vou ler, ela se enquadra bastante agora. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura,
sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Né? Então, por mais que seja difícil, por mais que seja cansativo, seja exaustivo, jogar a rede, nada pegar, o dia amanheceu e nenhum peixe foi pego, mas aquele momento ali foi para que nós pudéssemos aprender. Né? Tudo serve para o nosso aprendizado. Né? Então, que nós possamos sempre ser maduros para filtrar tudo isso e, principalmente, seguir em frente e cumprir o chamado que Deus tem feito e faz a cada dia para todos nós, e muitas vezes nós estamos querendo fugir. Né? Então, vamos nesse momento orar, acho que vai ter ainda um louvor, mas eu queria fazer uma oração nesse momento, para que nós possamos, me coloco também nessa oração, pedir a Deus para que Ele nos dê forças, para que Ele nos ajude a fortalecer as nossas redes, né? Para que o Senhor nos ajude a, no tempo certo, colher, né? Chegar em casa com um cesto cheio de peixes. Vou pedir que os irmãos fechem os seus olhos nesse momento e que a gente faça desse momento uma oração, pedindo realmente a Deus que Ele possa nos dar esse ânimo e essa força que só vem dEle, para que nós possamos não largar as redes. Senhor bondoso Deus e Pai, te oramos nessa noite, Deus. A Ti somos gratos, ó Pai, por tudo que Tens feito, Deus, nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos sentido a Tua mão, ó Deus, mesmo nos nossos dias mais difíceis, nos nossos dias mais cansativos, nos nossos dias exaustivos, onde nós queremos muitas vezes parar e desistir, Senhor. Onde bate o desânimo, onde bate a frustração, Senhor. E nós queremos muitas vezes desistir, ó Pai. Mas muito obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor nunca desistiu de nós. E por isso, Pai, é que nós estamos aqui, nós conseguimos caminhar, nós conseguimos Te ver, ó Pai, nesses momentos difíceis, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, porque por momentos mais difíceis ainda Tu passaste, Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Aquela morte, Senhor, morte de cruz, Pai, para nos dar a salvação. Só isso, Deus, bastaria para que nós tivéssemos essa força em Ti, meu Pai. Senhor, cuida de nós, Pai, cuida das nossas famílias, Senhor. Não nos deixa, meu Pai, desistir, Senhor. Muitas são as vezes que nós queremos desistir, ó Pai, largar o Teu chamado, Senhor. Largar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Mas não deixa, Senhor. Não nos deixa desistir, Senhor, porque maiores e melhores são os Teus planos para as nossas vidas, ó Pai. Cuida, Senhor, de cada um que o Senhor trouxe aqui essa noite. De cada um, Senhor, que precisava ouvir essa palavra, Pai. Que essa palavra, Senhor, possa ser guardada, possa se fazer morada, Deus, nos nossos corações, ó Deus. E naquele dia, Pai, que nós precisarmos, que nós estivermos tristes, ó Deus, desfalecendo, Pai, que nós possamos lembrar, ó Deus, desse dia, Pai. Lembrar que não é da nossa forma, não é da nossa maneira, não é do nosso tempo, Pai. Mas é no Teu tempo, é na Tua vontade, Senhor, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, por isso, ó Pai. Nos ajuda, Pai, a permanecermos, meu Deus, com as nossas redes sempre prontas, Senhor. Redes prontas para serem lançadas, ó Deus, nos melhores lugares, na hora certa e no momento que o Senhor nos pedir, ó Deus. Como o Senhor disse ali naquele momento a Simão, lançai as redes para a pesca, Pai. Que nós possamos, meu Deus, estar preparados, ó Deus, para pescar
a maior quantidade possível que nossas redes alcançarem, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Nos conduz, ó Deus, nos faz, ó Deus, ser discípulos que sejam aprovados pelo Senhor. Que as nossas redes estejam sempre, Senhor, prontas, sempre bem acabadas, sem brechas, sem buracos, sem nada, Senhor, que te desagrade, ó Deus. E que essas redes, Senhor, consigam primeiro pegar, ó Deus, segurar ali nossas vidas, mas que também a honra e glória do Teu nome, Pai. Cuida de nós, ó Deus. Senhor, continuar, ó Deus, nesse espírito de louvor a Jesus Cristo. Amém. Acho que vai ter um louvor. É uma música que nos faz refletir bastante, perfeitas para serem jogadas no tempo de Deus, né? Então, que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações. Estar perto do Senhor, para que assim a gente possa ouvir quando Ele mandar jogar essas redes. Não existe em canto nenhum um lugar que seja tão melhor, tão bonito, tão perfeito, quanto está aos pés do nosso Salvador. Então vamos louvar. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casa que tenha conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, o seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É aos pés
fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Amém. Glória a Deus. Senhor, possa estar abençoando a vida da nossa irmã Juliane com essa bela mensagem nessa noite, riquíssima mensagem, onde possamos perseverar com as nossas redes, né? Também esse dueto que foi feito agora, esse trio maravilhoso. O melhor lugar é aos pés do Salvador, né? Amados, nós vamos, antes da bênção única e a bênção apostólica, apenas pontuar algumas coisas para encerrarmos. Primeiro, é que sábado nós estamos chamando os homens da nossa igreja para nos ajudar no mutirão para a pintura daqui dos dois setores do departamento infantil, tá bem? Então, os homens, às 9 horas, estaremos aqui, tá certo? Eu conto com essa juventude, puder nos ajudar, Lucas, se puder estar por aqui, nos ajudar, viu? Também Gabriel, tantos outros que possam também nos ajudar a estar aqui. Nós estaremos aqui próximo sábado, às 9 horas, para podermos emassar e pintar o departamento infantil para o regresso. Creio que no mês de março já estaremos voltando. Nossa irmã Fátima, que é a nossa diretora da EBD, justamente a nossa irmã Cristiane, já está vendo toda essa questão, né, da revista e tudo mais, para que possamos iniciar as atividades com as crianças a cada domingo na EBD, né? Estamos sentindo essa falta já, podemos regressar com as crianças, e a nossa irmã Fátima, a nossa irmã Cristiane, vai ver isso esse mês de fevereiro, para que possamos já, no mês de março, já entrarmos já com as nossas crianças em ação na escola bíblica dominical. Queremos também, irmãos, nesse instante, dizer a todos os líderes da nossa igreja, que no último sábado desse mês, dia 30, nós teremos uma reunião de planejamento, tá certo? Dia 30, aqui na igreja, teremos uma reunião com todos os líderes de ministério, tá bem? Não, então, irmão, não esqueça, esteja aqui, tá? Faça um esforço para estar aqui, porque vamos planejar todo o calendário para 2021, né? Já que 2020 nós fomos prejudicados por causa dessa Covid, mas se Deus assim permitir, nós estaremos realizando as nossas atividades, né, que temos com nossos ministérios da nossa igreja. Então, dia 30, sábado, às 19h30, estaremos aqui com toda a liderança da nossa igreja, tá bem? Então, deixado esses avisos, vamos ficar em pé, vamos orar a nosso Deus, com a bênção única, com a bênção apostólica, né? Que noite agradável, na presença do Senhor, como foi bom estarmos mais uma vez aqui. E não esqueça, querido, que toda a programação da nossa igreja, ela está contida no grupo de WhatsApp da nossa igreja, tá certo? Tudo que é da nossa igreja, tudo que é da Convenção Batista, nós estamos postando no grupo da nossa igreja do WhatsApp. Então, o irmão pode acompanhar, né, tudo o desenrolar das atividades, não somente local, como também estadual, como também nacional e como também